Pela história militar, dá pra ver que ninguém mais nos leva a sério. A gente só atrapalha com o nosso exército woke, cheio de soldados transgêneros e um tanque para grávidas. Essa é a realidade. Agora a gente incomoda em todo lugar. Você pode tarjar quantos nomes quiser nos arquivos do Epstein. E você pode destruir quantas mensagens quiser da senhora von der Leyen. Mas existem pessoas que conhecem a verdade. E sobre Epstein, só posso dizer que todos eles estão envolvidos. Toda a União Europeia, a administração americana, os países, as pessoas de alto escalão do mundo todo, aqueles que se autodenominam elite estão profundamente envolvidos em todo esse escândalo. Às vezes nos perguntamos em quem confiar. E eu tenho que te dizer com toda sinceridade, Peter, eu nunca imaginei que isso sairia da minha boca. Eu mudei um pouco nos últimos meses. Peter, para mim você é realmente único. Você é teólogo, você é jornalista, você fala a língua do povo e vai exatamente onde o bicho pega. Depois da nossa última conversa, que teve mais de 2 milhões de visualizações, nem se falava ainda do seu livro atual. E agora já está na 7ª edição. Agora falando sério, hoje em dia já é uma provocação simplesmente dizer o que a pessoa comum pensa na mesa do bar. Este canal só cresce porque pessoas como você decidiram ficar por aqui. Atualmente, 89% assistem sem apertar o botão de se inscrever. Isso parte um pouco o meu coração. Se você sair daqui 1% melhor, me ajude a inverter essa estatística. Se inscrever é o negócio mais justo da internet. É grátis, você aprende mais e eu sigo motivado. Agora, o real motivo de você estar aqui? Sim, é uma provocação de verdade, ou seja, ela chama para fora. Não é nada negativo. Provocação é tão positiva quanto ser populista. Porque se eu não falasse de forma popular ou não agisse de maneira populista, eu seria entediante. Por isso, sempre acho ótimo, agora também com este livro. Todas as livrarias precisam tê-lo, porque dá para fazer negócio com isso. Livrarias de estação de trem, em todo lugar eu encontro isso aos montes. Os vendedores ficam cheios de espinhas porque dizem, não é possível, o conteúdo é realmente horrível. Provocativo e justamente desafiador. O que eu quero é não ser entediante. Por isso, para mim, o maior reconhecimento é quando dizem o polêmico Peter Hale. Maravilhoso. O oposto de polêmico é entediante, e disso já temos gente demais. Você deu ao livro um título impactante. Por que estão nos destruindo? Por que você escolheu um título assim? Porque meus títulos são sempre provocativos. Por exemplo, vocês perderam o juízo? Essas frases viraram expressões populares. Vocês perderam o juízo? Dá para gritar isso para a política o tempo todo agora? Ou salvem nosso dinheiro em espécie, ou salvem o bife à cigana. Consegui isso. O bife à cigana continua nos cardápios de restaurantes mais corajosos, porque não tem nada a ver com racismo. Não, o título sempre precisa ser provocativo, mas também precisa ser verdadeiro. E eu tenho que ser sincero, eu registrei esse título há mais de um ano e escrevo isso no primeiro capítulo dizendo: todos me aconselharam a não usar esse título, porque disseram, nada é pior do que a coalizão Ampel. O novo governo, Merz, Söder, CDU e a CSU, eles vão revolucionar o país de forma positiva. Eu só disse, sabe de uma coisa? Eu conheço todos eles e sei que eles não vão mudar nada. E minha previsão é que tudo vai piorar muito. E agora, com esta obra maravilhosa, já existe até a coragem de lançar um terceiro livro, seguindo o lema: compramos um, damos 2 de presente, acertou em cheio. Eles estão nos destruindo. Então as decisões políticas de hoje são uma autodestruição sem igual. E eu já preciso interromper e dizer: para cada político existe um eleitor. E eu também pergunto aos eleitores, por que vocês estão nos destruindo? E aí a gente tem que perguntar, por que vocês estão se destruindo? Porque vocês colocam pessoas no poder que não fazem outra coisa além de destruir vocês.
E se eu olhar agora de forma bem racional, o que estamos vivendo atualmente, por exemplo, é tipo uma RDA elevada à potência 180. O alemão livre pode se movimentar dentro da Europa como quiser, ele também pode abastecer onde quiser. Agora nosso governo está envolvido em uma guerra que eles acham maravilhosa. Isso faz com que os preços da gasolina explodam, e isso só acontece na Alemanha, porque como alternativa nós só temos turbinas eólicas e painéis solares, enquanto outros têm usinas nucleares. Agora, como um alemão livre, você vai para a Hungria, para a Áustria, para a França, para a Espanha e pode abastecer barato lá. E quando você volta, lá está a Polícia Federal de Fronteira e a alfândega e dizem, com licença, tanque cheio. Mas isso não iria nos agradar nem um pouco, e você tem que pagar taxa alfandegária por isso. Isso é RDA elevado a 180. Naquela época você não podia sair, hoje você não pode entrar. Temos que pagar taxa de entrada no nosso próprio país. E aí eu me pergunto, por que as pessoas aceitam isso? Eu sempre me perguntei por que nós não vamos às ruas aos milhões. Vou falar sobre isso de novo daqui a pouco. Você é conhecido por falar o que pensa. Teve algum momento enquanto escrevia o livro em que você pensou: opa, Peter, se eu realmente escrever isso aqui, tudo vai explodir na minha cara? Ou agora você já não liga mais para isso? Eu realmente não ligo para isso. Olha, para ser sincero, eu praticamente vivo de críticas. Isso já virou quase um modelo de negócio para mim, quero dizer, ser criticado. Então, se eu ganhasse o Prêmio Nobel de Literatura, o Prêmio do Comércio Livreiro Alemão, o Prêmio Grimme ou algum prêmio de televisão, eu saberia que fiz algo errado. Esse jornal alemão já implica comigo há 50 anos e vai continuar implicando até o meu 100º. No meu 100º aniversário de morte ainda vai implicar comigo e dedicou meia página a esse livro. Claro, espumando de raiva, dizendo que isso tudo é conversa de bar, pensamentos obtusos e coisas desse tipo. Só posso dizer, maravilhoso, não poderia haver propaganda melhor, porque isso é que desperta o interesse em ler. E só posso dizer que fiz isso durante toda a minha carreira, inclusive no jornalismo, no telejornal Heute, no Heute Jornal, sempre fiz assim. É preciso ser conciso e claro, sem palavras estrangeiras, e é preciso mostrar posição e falar de forma direta. Ficar enrolando não leva a nada. E o engraçado é que os leitores gostam disso, e eu vejo cada vez mais jovens vindo até mim e dizendo: muito legal, finalmente lemos um livro de novo. Normalmente a gente nem lê mais. Não, tenho que ser sincero, não adianta mais ficar enrolando, precisamos ir direto ao ponto, e eu prefiro ser criticado demais do que não ser criticado. Porque se eu fosse aplaudido em todo lugar, aí eu saberia que fiz algo errado. Eu quero desafiar mesmo. Livros lançados nos últimos anos que exageraram um pouco acabaram nas listas de mais vendidos, pois de nada adianta. Sim, eles sempre estavam no topo. Ganharam um super prêmio acadêmico, mas aí ninguém lê. Acho que uma 7ª edição também reflete um pouco a linguagem da AfD de explicitar as coisas. Então, dizê-las desse jeito para que realmente alcancem as pessoas. Sim, na verdade eu queria roubar um slogan da AfD. Talvez eu possa até patentear e perguntar sobre isso. Era Alemanha, ponto final, mas normal. E é exatamente isso. Sabe, no fim das contas, aquilo que a gente conversa ou que conversamos juntos nas outras entrevistas, nos outros bate-papos, ou o que eu escrevo aqui, quem chama isso de exótico, de radical de direita, de provocação e de absurdo. Tudo isso já foi normal um dia. O que eu penso e o que eu escrevo. Isso não quer dizer, bons tempos antigos. Não, o passado também não era bom. Ela era melhor em muitos aspectos do que hoje. E o melhor do passado era que você podia expressar sua opinião livremente e de forma bem direta. Como cristão, só posso dizer que meu exemplo, é claro, é Martinho Lutero, o reformador. Sim, ele era um populista ao extremo, era um fundamentalista, era um revolucionário, um reacionário.
Nada é mais reacionário do que isso. Esse foi o sucesso dele. A fala franca rodou o mundo inteiro e fez o mundo católico daquela época tremer. E exatamente a mesma coisa, eu acho que principalmente os jovens merecem que a gente abra os olhos deles. Então, eu me sinto agora como um médico ao diagnosticar um câncer. De que adianta, por compaixão, esconder o diagnóstico do paciente? No final das contas, eu preciso, por amor, dizer a verdade para ele, porque só assim é possível um tratamento. E aí sempre dizem, esse Peter Hain critica tudo, ele não tem amor. Eu sempre digo, eu não sou Rosamunde Pilcher nem Inga Lindström, ou seja lá quem for, eu sou alguém que, como jornalista político, analisa a situação e traz os fatos. E isso só é possível com verdade e clareza. E nesse ponto, os partidos do sistema fazem um trabalho realmente bom em não nos contar a verdade. Não se pode esquecer, a miséria no país não foi causada pela AfD, eles apenas expõem os problemas. E isso é tipo um gaslighting elevado à 10ª potência, o que a política está fazendo aí fora. E tenho que te dizer sinceramente, Peter, eu nunca imaginei que isso sairia da minha boca. Nos últimos meses, eu senti um pouco de vergonha de ser alemão. E eu amo esse país, eu amo esse povo. Eu sou patriota de verdade. Mas essa submissão desses políticos não importa de qual partido na Alemanha. Eu nunca teria achado isso possível. Não importa o conflito, seja Ucrânia, Gaza, nomes reais na internet, não importa o que seja. Isso é realmente uma submissão. E eu acho que isso é, no momento, um atestado de falência moral que está sendo servida para nós aqui na Alemanha. E ninguém se revolta. Sim, então a submissão é ainda mais acentuada quando você compara com outros países, outros partidos, outras culturas. Então, na Europa, a Alemanha está agora completamente sozinha. Países como Espanha, como França, Hungria, agora Orbán na campanha eleitoral, se distanciam completamente de nós. Espanha se distanciam totalmente de nós. Nós estamos lá, sozinhos na floresta, com nossas típicas e maravilhosas qualidades alemãs. O mundo inteiro deveria se curar com o jeito alemão de ser. Nós somos o exemplo para todos. Nós mostramos de forma arrogante como o mundo deve ser. E agora pensaram que, depois que Annalena Baerbock foi despachada sob elogios para a presidência da ONU por causa de sua boa experiência em direito internacional e conhecimento de inglês, finalmente teríamos paz. Mas eu escrevo exatamente o que já havia previsto. Agora está ainda pior. A Alemanha está girando em uma espiral de absoluta loucura. O contraponto seria, por exemplo, ficarmos assustados, como agora a Espanha, e dizermos, vamos seguir um caminho totalmente novo. Trata-se do nosso país, da nossa segurança, da nossa economia e, acima de tudo, queremos ter paz. Nós também poderíamos fazer isso, com uma decisão. Você pode fazer isso da noite para o dia. As maiorias já existem. Baden-Württemberg foi o exemplo mais recente. Na eleição, eles ficam discutindo quem teve 3 votos a mais ou a menos, quem deve ser o ministro-presidente e se não poderíamos dividir o cargo. E esse tipo de coisa, que para muitos espectadores pode parecer uma bobagem, é tão simbólico. Eles só se preocupam consigo mesmos. Como podemos garantir nosso poder? Que se dane o que acontece com o país, então dividimos os cargos e fazemos isso. Eles se preocupam com isso enquanto tudo desmorona. E existe a alternativa no sentido mais literal da palavra. E eu não sou um defensor de nenhum partido. Eu nunca estive em um partido. Mas o fato é que se a CDU ainda fosse minimamente resistente, e minimamente E se pensassem na Alemanha, diriam, vamos sentar agora com Weidel, Gopala, todos eles à mesa. E agora vamos ver se não conseguimos fazer nosso país avançar. Aliás, o mesmo está acontecendo enquanto conversamos agora na Europa. O Parlamento Europeu tem um cordão sanitário. Eu a chamo de muro de proteção antidemocrático. O cordão sanitário é um muro de proteção antidemocrático.
Ou seja, nossa democracia se esconde atrás desse muro e não deixa mais nada passar. Então, na Europa, já foram tomadas decisões sobre a questão da migração. A AfD esteve tão envolvida quanto o PPE, ou seja, no final das contas, a CDU. Mas o que a CDU faz na Alemanha? Ela tenta esconder isso, tipo, nós não temos nada a ver com eles, nós não temos nada a ver com eles, mas no final votam junto com eles, porque não tem outro jeito. Então, essa hipocrisia inacreditável, e por isso só posso dizer, isso ainda dá para fazer com pessoas mais velhas, com a minha geração. Essas são as pessoas que assistem ZDF e ARD, que veem os comerciais lá, Athena for Men, Lifta e Klosterfrau Melissengeist, essas coisas. Essa é a geração que está morrendo. O mesmo vale para o eleitorado da CDU e da CSU, uma espécie em extinção. Só lamento que eu provavelmente vá morrer mais cedo porque pertenço a essa geração. A juventude hoje está em outro lugar, e é por isso que eles têm medo. Eles querem proibir a internet e tudo mais porque estão em pânico. E eu posso te dizer, como ex-professor de ensino médio, que esse debate me divertiu muito. Se fosse pelos jovens, começariam pelo açúcar. Isso. Então, Eles começariam pela comida do refeitório. Não exagero, eu tinha erupções na pele só de passar por lá devido às substâncias químicas no ar. Aqui não é sobre os jovens. O Estado perdeu o controle da opinião e não alcança mais as pessoas, pois elas veem a miséria nas escolas. E então os jovens não votam nos verdes, mas talvez na AfD. Eles veem o que ocorre em Gaza, principalmente pelo TikTok. Os jovens, por exemplo, foram tema da nossa primeira conversa quando reclamamos deles. Sim, porque eles ficam meio que nem galinhas assustadas. E eu mudei um pouco minha opinião sobre isso. Eles simplesmente não querem ser enganados. Sim, eles veem que 1 trilhão foi desviado. Sua geração se esforçou muito quando ainda havia algo a conquistar. Agora não há mais nada para tirar do Estado. Eles notam que o dinheiro foi desviado e percebem que podem trabalhar meio período. Posso ter uma vida melhor, trabalhar poucos dias por semana e aproveitar mais tempo com minha família e amigos. Não preciso mais dar dinheiro para o Estado que desperdiça esse dinheiro pelo mundo todo. Acredito que os jovens hoje são muito inteligentes, especialmente os que não vivem assustados, pois têm mais possibilidades de comparação. E eu acho que o Estado só quer impor essa proibição das redes sociais porque percebe que não consegue mais alcançar os jovens. Você está totalmente certo. E a gente sempre tem que... Bom, infelizmente isso está no meu sangue, por assim dizer. Eu quero estar bem informado. Eu sou ligado à política de corpo e alma. E aí eu percebo os pequenos detalhes que talvez outras pessoas nem notem. No mesmo congresso do partido em Stuttgart, da CDU, onde disseram que iriam proteger as crianças. E isso é terrível. Se eles agora virem Mainbai Simo e Peter Han, e se olharem para Mitchell Mentor. Então, tudo isso, as crianças, isso é realmente muito grave. No mesmo congresso do partido, o tema do imposto sobre o açúcar foi debatido. Sobre o imposto do açúcar, sabemos que há grupos inteiros de médicos que dizem que precisamos afastar as crianças do açúcar. Se preciso, isso deve ser feito com medidas punitivas. Salvamos as crianças. Não, a CDU estava no mesmo congresso do partido. 5 minutos depois de decidirem que você só pode acessar a internet a partir dos 16 anos, disseram: a liberdade, precisamos da liberdade. Não pode haver imposto sobre o açúcar. Aí você vê nesse ponto a absoluta hipocrisia. Se realmente fosse sobre nossas crianças e adolescentes, teriam que proibir o açúcar e incentivar a internet. E dizer, todos têm que ir para a internet. Quem quer estar bem informado só consegue isso na internet. Onde mais? A ARD e ZDF, a grande mídia, pode esquecer tudo isso. Mas embora alguns também estejam começando a mudar, acabei de dar uma grande entrevista em que conversamos neste fim de semana no Berliner Zeitung. Esse jornal não é exatamente um veículo com o qual eu tenha proximidade política. Estava completamente certo e agora também em relação à guerra na Ucrânia e assim por diante. Mas tudo isso está desmoronando. Mas a diversidade e pluralidade que todos nós defendemos
Eu acabei de passar por florestas de bandeiras do arco-íris, de Wilmersdorf até Prenzlauer Berg. Você nem consegue ver tão longe assim. Esse é o símbolo da diversidade. Então, por que querem proibir a internet e nossos programas, proibindo isso sob o pretexto de pornografia e coisas do tipo? E eu enfatizo pretexto. Primeiro, o que as crianças e adolescentes consomem hoje em dia, eu até fico vermelho só de ler o resumo do conteúdo. Quanto mais assistir a isso. Os tempos mudaram completamente também em relação ao que é aceitável. E por outro lado, tudo que é proibido, você como professor deve saber, o que eu proíbo é justamente o que se torna interessante. Minha orientação sempre foi quando eu tinha políticos que perguntavam: poxa, como a gente faz para passar alguma coisa para as pessoas? Isso é muito simples. Vocês têm que colocar isso em uma pasta, tem que estar escrito secreto, confidencial, reservado, e se vocês colocarem 10 carimbos, conseguiram, em 5 minutos. Na mídia, porque é claro que todos olham para a pasta e não para a que está aberta. É tudo tão simples, pura e simplesmente. E o proibido só se torna interessante. Não, o que me irrita é a hipocrisia sob o pretexto de querer proteger as crianças. E quem é esse grupo de proteção? Essa é a rede do Sr. Epstein. É preciso deixar isso bem claro. O Sr. Epstein não envolve só o príncipe Andrew e sabe-se lá quem mais, mas sim uma enorme rede de ideólogos da Covid, ideólogos do clima e fomentadores de guerra. Agora nós temos os nomes. Nós sabemos, temos uma enorme rede que ainda é coroada por essa atrocidade desumana do abuso de menores. Uma enorme rede. Eu falei publicamente há 1 ano na Suíça, em Zurique, no ginásio municipal, estava lotado, debati com o ex-presidente federal Ueli Maurer e Václav Klaus, do ex-presidente da Tchequia. Onde ele, aliás, disse: o tcheco, meu maior erro foi ter levado a Tchequia para a União Europeia. Foi o maior erro esse sistema corrupto. Então passamos a falar de Davos e do Fórum Econômico Mundial. Lá eu vi, desculpem senhores, aquilo é o Fórum, aquilo é o maior bordel da Alemanha. O maior bordel do mundo. Eles ficaram um pouco vermelhos. E... A história de Epstein mostra o abismo do ser humano, mas também o abismo de todo um sistema mentiroso, que ainda se diz cristão e ocidental, se orienta por esses valores e se chama assim. E são esses que querem dizer às crianças e aos jovens o que eles devem assistir. Essa é a última barreira que eles estão erguendo agora para cimentar seu domínio. E isso não pode ser permitido. Você acabou de dar muitos ganchos novamente. E eu tenho que ser bem sincero com você, Peter, quando há 1 ou 2 anos, no podcast do Mark Friedrich, você usou o termo satânico, em outro contexto. Naquele momento parei e pensei, como alguém tão inteligente pode usar um termo tão medieval? Foi o que pensei. Sim, mas te subestimei naquela época. Por ser teólogo, você acessa um mundo que muitos não conhecem. E eu acho que justamente agora que você mencionou os arquivos Epstein, satânico é o termo mais preciso que se pode encontrar para essas pessoas. Qual foi a sua primeira intuição como teólogo? Você pensou, ok, agora o mal está de alguma forma vindo à tona. Então, não sei se você ainda se lembra de Idi Amin. Ele foi o governante aterrorizante de Uganda, o grande ditador. E ele havia um bispo, Kivangere, que ele perseguiu, torturou terrivelmente e assim por diante. E ele escreveu um livro chamado Eu Amo Idi Amin. Era também um título bonito e provocador. Todo mundo pensou, ele ficou maluco agora?
Foi um best-seller mundial. E o motivo desse título era que todos nós temos esse gene do Idi Amin dentro de nós. Não podemos nos eximir da culpa. É típico do ser humano ter esses abismos, ódio, inveja, oprimir os outros, se exaltar, exercer seu poder. Podemos listar tudo isso e está dentro de nós. Quando ouvi falar de Epstein, primeiro pensei, isso é realmente interessante. Um Xavier Naidoo, que aliás já confessou que por causa de um culto que eu celebrei, se aproximou mais da fé em Jesus Cristo. Ele, sem entrar agora no que mais ele faz, eu nem sei de tudo isso. Mas ele foi um dos que falou mais claramente. O que está acontecendo aí é a maior sujeira de todas. Aqui, crianças são abusadas, sacrificadas, seja lá o que for. Isso foi taxado como a maior teoria da conspiração, e o homem estava acabado. Acabado. Mesmo assim, qualquer um podia suspeitar que havia um fundo de verdade nisso, mas que fosse tão verdade assim. E esse é mais um exemplo. Toda a teoria da conspiração é ofuscada pela realidade. Foi assim com o coronavírus, com o clima e também com Epstein. Com isso, só quero dizer que isso não me abalou nem um pouco, porque eu simplesmente não acredito na bondade do ser humano. Agora, o filósofo Habermas acabou de falecer, e eu leio todos esses elogios sobre ele. No final das contas, isso é uma filosofia sem Deus. Ele era um neomarxista. Ela diz que o ser humano pode tudo sozinho. O ser humano é bom. O ser humano só precisa ser despertado para o bem e assim por diante. Mas eles ignoram os abismos que existem dentro do ser humano. Todo mundo tem isso. Até mesmo uma criança pequena já tem isso. Ela sabe como pode tiranizar os pais. E como consegue fazer com que seus desejos sejam realizados? Às vezes a gente pensa, meu Deus, eles não copiaram isso de lugar nenhum. Eles não aprenderam isso em nenhum lugar. Então isso deve estar dentro deles. Às vezes isso é até uma espécie de tortura. Eu passo por isso quando estou tomando café da manhã no hotel ou em algum lugar assim. E lá tem crianças muito queridas. Mas também tem aquelas em que eu sempre penso, esses pais são malucos? Eles deixam uma criança tão pequena torturá-los assim. Com isso, só quero dizer que dentro de nós, seres humanos, não existe apenas o bom, o verdadeiro e o belo. E no caso do Epstein, tudo isso se concentrou. E aí eu tenho que me perguntar. Hoje, enquanto estamos sentados aqui, é dia 6, o 6º aniversário. Naquela época, o governo federal convocou nós, jornalistas, lembro bem pelo X, Twitter e tudo mais, dizendo que naquele momento estava circulando uma teoria da conspiração inacreditável. Ou seja, o governo federal estava planejando lockdowns, obrigatoriedade de máscaras e as medidas mais rigorosas contra essa pandemia de coronavírus. Diziam que tudo isso era teoria da conspiração e fake news. Foi isso que oficialmente o governo federal dizia exatamente há um ano. E 3 semanas depois tudo aconteceu. Isso também é um exemplo dos abismos da mentira. O atual governo federal, como escrevo no meu livro, é um tema bem atual, como escrevo no 1º capítulo, assumiu com o lema: nunca mais fazer grandes dívidas. Nossa juventude precisa ser libertada desse peso das dívidas e da catástrofe econômica. Nós prometemos que isso nunca mais vai acontecer. Apenas 3 dias após a eleição, isso se revelou a maior mentira de todos os tempos. Às vezes me pergunto, o que mais pode acontecer? Para que a gente acorde, para que todos acordem, o que mais ainda precisa acontecer? Mas infelizmente a gente volta rápido demais à rotina do dia a dia. E sobre Epstein só posso dizer que todos eles estão envolvidos.
Toda a União Europeia, o governo americano, os países, as pessoas de alto escalão do mundo todo, aqueles que se autodenominam elite, estão profundamente envolvidos em todo esse escândalo. Às vezes nos perguntamos, em quem confiar? Pensei nisso várias vezes recentemente. Poder e dinheiro corrompem, esse é o maior exemplo. E na verdade tanto faz se você é da AfD ou da CDU. No final das contas, todos eles sentam na mesma mesa. Na frente das câmeras, eles se atacam e depois vão todos tomar uma cerveja juntos. E o padrão disso é bem claro. Negociação com informação privilegiada, só para poder fazer parte desse círculo exclusivo. Negociam com informação privilegiada para enriquecer ao máximo e se sentirem como deuses, acima das leis, quase sem importar qual. Mas esse é exatamente o ponto-chave agora. Como um Deus. Isso significa que se eu não acredito em Deus, só resta eu mesmo. Se eu sigo os padrões de Deus que começam com misericórdia, paz acabou virando uma palavra maldita. Ou seja, tudo aquilo que sabemos da religião, se deixarmos de lado, só restamos nós mesmos. Ou seja, se eu não souber que sou apenas o segundo, logo tudo vira um caos. Eu preciso saber que aqui no máximo sou o segundo e que devo prestar contas a Deus. A vida já passa a ter um outro sentido. E é exatamente isso que você está dizendo. Eles se sentem como se fossem deuses, e é exatamente isso que é perigoso, simplesmente encerrar o caso Epstein assim. Como se dissesse, agora temos, por assim dizer, o bode expiatório e quem vai levar a culpa. Colocamos toda a culpa nele, nós somos todos tão bons, isso não pode nos atingir. Não. Temos uma chamada elite que despreza o povo e estabelece seus próprios padrões. Escrevo isso no meu livro e chamo assim, é interessante que até o Süddeutsche Zeitung notou o sentimento de Wandlitz, como Erich e companhia aqui na RDA se entrincheiraram em seu Wandlitz e tinham suas próprias regras. O povo bobo não podia ter produtos do Ocidente, nem assistir à TV ocidental e sabe-se lá mais o quê, mas a elite se permitia tudo isso. O mesmo acontece hoje em todos os níveis da política. Uma corrupção inacreditável que não pode ser chamada assim, senão você acaba sendo preso. E aí vem o Serviço de Proteção à Constituição. Eles já não têm consciência do que é errado. Eles vivem a mentira como se fosse algo normal. Eles juram sempre evitar danos ao povo alemão e aumentar o benefício, mas fazem o contrário. Insano. Você mencionou o Fórum Econômico Mundial e Davos. Isso é inacreditável. Eles ficam lá, fazem seus discursos sobre justiça climática, corrupção, todos esses grandes temas. E então, nos bastidores, os mesmos protagonistas pensam em como podem burlar todas essas regras para benefício próprio. Isso é realmente uma enganação do povo. Ou seja, enganação do povo. Mas nada acontece a respeito. É. Mas todos participam disso. Agora, de repente, Özdemir está em alta de novo, que eu conheço muito bem, eu conheço todos eles. Por isso, e o que é confidencial, eu também não conto para ninguém. Mas fora isso, daria para escrever livros inteiros sobre isso. Özdemir, como membro dos Verdes, ele fazia parte dos seguidores do Fórum Econômico Mundial. Eles têm esses programas de jovens líderes, então para jovens políticos que, eu diria, são doutrinados ali. Então, ali estão sentados gente como Jens Spahn e Özdemir. E toda essa geração que hoje finge para nós que está lutando pela justiça no mundo, pela paz. E quem sabe mais o que? Paz, alegria, tudo lindo, todos foram doutrinados assim. Ou seja, isso é uma rede e, no final das contas, todos eles estão juntos. E é por isso que o meu apelo é, os únicos que ainda estão livres disso, eu diria ainda, é a AfD. Porque eles ainda não puderam governar em lugar nenhum. E porque, digamos assim, como se tivessem doenças contagiosas, ninguém pode mais apertar a mão deles em lugar nenhum. Ou juntos no elevador, muito menos convidá-los para Davos ou para a Conferência de Segurança em Munique.
E se não fosse por Donald Trump, Vance e Rubio, eles nem teriam voz nenhuma. Curiosamente, é o próprio Trump quem diz que só haverá democracia na Alemanha quando a AfD for tratada de forma igualitária. Esse é o único sentido para mim de o Donald ter vencido a eleição, senão tudo estaria perdido. Mas agora, falando friamente, eles existem agora, aqueles que nunca tiveram a oportunidade de participar desse sistema. Por isso, para qualquer pessoa normal, o lógico é que precisamos dar a eles uma oportunidade de mostrar se eles realmente são melhores. Nós também demos essa oportunidade aos verdes, também demos essa oportunidade ao partido de esquerda. Você poderia ter dito que uns são ecochatos de esquerda e os outros são assassinos do Muro de Berlim, e com eles não queremos mais nada a ver, cordão sanitário, cordão sanitário. Não, eles tiveram a oportunidade de mostrar se conseguem ou não. Na minha opinião, eles deixaram claro que não conseguem. Podemos tentar isso com a AfD, se quiser. Mas a questão é que existe o risco de que eles consigam. E aí a CDU vai ser completamente esmagada se eles formarem uma coalizão, porque tudo de bom vai ser creditado à AfD. Eu realmente não entendo toda essa histeria em torno da AfD. Já votei nos piratas, já votei nos verdes, já votei na AfD uma vez. E aí, o que tem? Eu sou testemunha do meu tempo. Olhei para o centro-esquerda, agora vou analisar o centro-direita. Você citou Donald Trump, que apareceu 5.000 vezes nos registros. Você também ficou decepcionado? Ele era uma figura central, assim como todos nesses arquivos do Epstein. Sim, na verdade eu fiquei decepcionado por ser tão pouco. Eu realmente pensei que viria uma grande revelação. Embora, como uma pessoa informada, eu sabia que se houvesse uma grande revelação nesses arquivos, ela já teria sido divulgada na primeira eleição do Trump em 2016 e para destruí-lo já naquela época. Então, no caso do Trump, tudo desmoronou como um soufflé. Pelo contrário, nossos meios de comunicação escondem que Trump já havia alertado as autoridades superiores sobre Epstein anos antes. Ele avisou as autoridades na Flórida dizendo que era um criminoso. Isso deveria ser notícia de última hora, algo como Trump percebeu, entendeu e alertou sobre isso. Mas aqui é o mesmo caso, como acontece com o AfD na Alemanha. Se realmente tivessem algo, usariam isso de forma devastadora para destruir alguém. Pelo contrário, na Alemanha agora temos a situação em que cada vez mais tribunais estão dando razão ao AfD. Em Colônia, a AfD não pode ser classificada como extremista de direita. O mesmo aconteceu agora em Hanover com o Serviço de Proteção à Constituição. Mas você quase não lê isso em nenhum jornal. Sim, todos estão lá, protegidos por sua barreira antidemocrática. Ou seja, há cada vez mais juízes que dizem: não vamos mais participar disso aqui. E não vamos mais participar é o nome desse jogo. Na Alemanha, o judiciário é político. E não é que tenha sido infiltrado politicamente, ele é político. Os promotores estão subordinados às ordens do respectivo ministro da Justiça e, portanto, ao partido no poder. Por isso não me surpreende que a maioria dos processos por chamar alguém de idiota e coisas assim aconteça na Baviera. Porque a CSU tem um medo terrível de que a AfD possa se tornar forte de alguma forma, porque aí eles estão fora do jogo. E com o Trump, no sentido da política mundial, é exatamente a mesma coisa. Eu não preciso defender cada decisão do Trump, nem achar elas boas ou qualquer coisa assim. Mas uma coisa é clara para mim: se Trump tivesse perdido a eleição, e eu mesmo estive na campanha eleitoral, eu vi Harris e todos eles, eu vi Trump também. Se a candidata preferida do governo alemão da CDU e da CSU, ou seja, Kamala Harris, tivesse vencido a eleição, nós dois não estaríamos mais sentados aqui. Então a tendência de queda da liberdade na Alemanha e da democracia teria sido muito mais rápida. E aí só posso te dizer uma coisa: você pode ocultar quantos nomes quiser nos arquivos de Epstein.
Você pode ocultar várias mensagens de texto, destruir as mensagens de von der Leyen. Mas há pessoas que conhecem a verdade. Talvez sejam esses os verdadeiramente poderosos. E eu estou convencido de que alguém como Trump, do jeito que o sistema americano funciona, sabe muito mais do que todos nós imaginamos. Por que os europeus se curvam diante de Trump? Essa pergunta precisa ser feita. São muito poucos que agora, como a Espanha, se opõem a ele. Por que a Alemanha se curva diante de Trump? Por que Merz rasteja até lá para dizer: não há nada que nos separe? Será que não é porque há pânico? Pelo menos agora vou usar o exemplo da história do coronavírus. E quem deveria estar aqui como arqui-inimigo, mas não está, é Kennedy, que foi impedido de falar no portão de Brandemburgo no último minuto. Ele nunca esquecerá isso. Agora, de repente, tem os arquivos sem tarjas da Pfizer. E sabe o que aconteceu lá? Sim, ele vai apertar os parafusos da Alemanha. E vai dizer: então, meus queridos, ou vocês marcham junto agora, ou nós vamos divulgar isso. A vida é simplesmente assim. E é por isso que só posso dizer, sobre Donald Trump, cada um pode pensar o que quiser. Ele, junto especialmente com Vance e Rubio, o ministro das Relações Exteriores, é uma garantia de que ainda temos pelo menos um resquício de democracia, em que eles dizem claramente: estamos com medo pela Alemanha. Eles têm esse medo por razões biográficas, já que possuem parentes e antepassados na Alemanha. Quando viajo pelos Estados Unidos, onde estou com frequência, então os jovens perguntam completamente desesperados: o que aconteceu com o país da vovó e do vovô? Nós libertamos esse país uma vez. E então eu ainda acrescento mais uma coisa. Devemos considerar isso. Quando hoje temos essa retórica de guerra e dizemos: a Rússia é para sempre nossa inimiga. Esse é o credo da CDU e da CSU. Senhor Wadefull, que se deixa pendurar ali, outros fazem isso sozinhos nas embaixadas, diz: a Rússia sempre será nossa inimiga. Imagine se em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, França e Inglaterra tivessem dito: a Alemanha será sempre nossa inimiga. Nós não estaríamos sentados aqui, nesta sua cozinha linda, na sala de estar, no Simo Studio. Em vez disso, estaríamos sentados em alguma caverna, comendo pão crocante. Essa é a verdade. Eles nos estenderam a mão. Eles até toleraram que a Alemanha se tornasse uma grande potência econômica e que a Alemanha foi reunificada. É preciso ver isso como pano de fundo. E hoje nós dizemos: Rússia, ou seja, um povo enorme, é para sempre nosso inimigo. Isso não pode acabar bem. Todos nós ainda vamos nos surpreender. Consigo entender um pouco a euforia em torno de Trump. Nós dois sentamos aqui nas duas primeiras entrevistas e, de certa forma, elogiamos Donald Trump até as alturas. Preciso ser sincero, ele apareceu várias vezes nos arquivos de Epstein, e não de maneira positiva. E ele fez uma reviravolta de 180 graus em relação ao que ele prometeu antes ao movimento MAGA, para o que ele está fazendo agora. E isso, para mim, é a prova definitiva de que, como presidente dos Estados Unidos, não importa o que aconteça, você é basicamente apenas um fantoche. Você realmente não tem voz ativa. Você mencionou agora também Friedrich Merz e outros. Eles são apenas colocados lá de alguma forma. Não é possível que você mude completamente de opinião sobre tantos focos de conflito no mundo em tão pouco tempo. E ele entrou em 8 guerras em pouco tempo. Para ele, é tudo sobre o petróleo. Netanyahu quer a terra, nós ficamos com os refugiados. E o fato de que aqui neste país ninguém percebe que essa fórmula é sempre a mesma. Eu simplesmente não entendo isso. Você mencionou a Espanha agora há pouco. Eles foram os únicos que se opuseram à guerra. Uma Meloni, que normalmente sempre puxa o saco do Trump, ou melhor, dela, também diz: não queremos refugiados. Um Orbán diz: não queremos refugiados. Um Friedrich Merz desses vai primeiro para os Estados Unidos. Agora faço minha pergunta. Você tem a AfD.
Ela nunca esteve no poder. Desejo que a AfD tenha a chance de governar um dia. E eles, no momento, também não precisam provar nada, porque eles só precisam mexer com o psicológico, tocar na ferida e dizer exatamente aquilo que de alguma forma atinge as pessoas. Que eles, quando estiverem no poder, não façam exatamente o contrário do que prometeram antes para as pessoas. Sim, isso. Tudo é possível. Mas eu não acredito nisso e espero que não. Porque a AfD está tão profundamente ligada ao povo. Esse fenômeno de Van Litz que eu menciono, né, o isolamento de uma elite que cria suas próprias regras, isso existe na AfD, agora eu só posso dizer, por enquanto. A gente não sabe. Ou seja, aqui temos uma bancada no Bundestag, se eu olhar só para as profissões de todos os outros e assim por diante, de pessoas altamente qualificadas, com formação profissional concluída, experiência de vida e tudo mais. Deles, eu espero que façam a política que a CDU e a CSU faziam há 30 anos, quando esse amplo espectro também representava o partido. Porque isso pode parecer absurdo para alguns espectadores agora. No final das contas, tudo se resume às biografias, de onde a pessoa vem. E nos Estados Unidos isso pode ser dito em grande escala, e esse é o caso de J.D. Vance. Quando o livro dele foi lançado, vou dizer em português, Os Caipiras Hillbilly, do caipira à universidade de elite, até a política de alto nível, e Vance ainda não estava com Trump. Em uma pesquisa na Alemanha, perguntaram ao Olaf Scholz, como chanceler federal, o que ele estava lendo no momento, e ele respondeu: "Estou lendo essa incrível biografia de Vance." Isso é um alvoroço enorme. Isso é SPD elevado à 27ª potência, ou seja, a ascensão de uma criança pobre e desfavorecida à alta política. Um exemplo clássico. 3 semanas depois, Vance declarou que Trump é o maior. Tudo isso já não podia ser verdade. Com isso, quero dizer apenas uma coisa. Também importam as biografias daqueles com quem eu me cerco. Se eu me isolo ou se eu permaneço com o povo? Sobre Trump, preciso dizer mais uma vez. Você certamente se colocou em risco com o que disse, porque você fala que Trump faz o que quer e nós ficamos com os refugiados, e eu ainda acrescentaria, e com os custos. Nós estamos pagando toda a guerra da Ucrânia. E não só com bilhões, mas também com o suicídio da Alemanha. Ou seja, estamos pagando 10 vezes mais. Nós jogamos dinheiro na direção daquele palhaço corrupto lá em Kiev e, ao mesmo tempo, estamos nos destruindo. Ou seja, é uma destruição 10 vezes pior. Mas, desculpe, você acabou de associar isso ao fato de que o MAGA dele, ou seja, o movimento America First, está tudo junto. Não, na verdade, é até uma estratégia inteligente que o Trump diga: então eu vou enfraquecer a Europa. Eles não merecem coisa melhor. Ou seja, agora somos nós que recebemos os refugiados. Pode até ser, não quero afirmar isso, que eles estejam lá na Casa Branca esfregando as mãos e dizendo assim: a Europa está acabada, eles praticamente destruíram a Europa ao nos alertarem. E isso é um mérito do Trump. Ele sempre disse, mesmo não sendo da conta dele, que o movimento de gênero, o movimento woke e a questão da migração destroem a cultura da Europa, destrói a liberdade do mundo. Então, eu penso pedagogicamente, você é professor, vou dizer isso 5 vezes agora. E agora chega, agora vocês já sabem, agora podem fazer ou não. O que você está dizendo não é uma contradição, mas sim um. Trump poderia pensar assim: os europeus não querem, então. Agora eles que aguentem, quem não ouve aprende sofrendo. E isso afeta os Estados Unidos muito pouco. Sim, os preços estão subindo lá, muitos estão decepcionados e ninguém sabe o que pode acontecer. Só posso te dizer que quando estivermos aqui na 10ª entrevista, vamos dizer que esse movimento MAGA e o próprio Trump já foram dados como mortos tantas vezes.
Eles ainda estão vivos, sim. Eu espero que sim. Eles ainda estão vivos. Eu espero que ele seja realmente esse jogador de xadrez em 5 dimensões, sim. E que no final a gente possa dizer que tudo teve uma estratégia e que não foi caótico desde o começo. Eu espero isso. Sim. Eu não acho que isso quer dizer, isso também é uma jogada esperta, fingir que você não tem um plano e que tudo é um pouco caótico. Desculpa, mas me diga uma pessoa no mundo que conseguiria, como presidente, comandar um exército que consegue fazer tudo isso. Ou seja, intervenções cirúrgicas microinvasivas na Venezuela. Eles tiram o Maduro de lá. Isso foi ótimo. E nenhum bombardeio em massa. Algo semelhante também aconteceu em Teherã. Claro que houve danos colaterais maiores lá. Mesmo assim, quem conseguiria atingir o Khomeini de forma precisa? Ninguém mais consegue fazer isso. Claro, a Alemanha tem, obviamente, o exército mais forte do mundo. Temos 13 pessoas para libertar a Groenlândia. Pela história militar, dá para ver que ninguém nos leva mais a sério. A Alemanha só atrapalha. Já fomos uma figura de liderança na OTAN, comandamos manobras e sabe-se lá mais o quê. A Alemanha está completamente fora do jogo, até mesmo na área militar. Só atrapalhamos com nosso exército da moda, com soldados transgêneros e um tanque para grávidas. Essa é a realidade. Agora atrapalhamos em todo lugar. Enquanto isso, nos destruímos sozinhos. Sabe, querido Simo, se você tivesse agora esse entusiasmo que eu tenho, por exemplo, pela Califórnia, porque para mim é um lugar tão maravilhosamente livre, e eu sempre entendi meu amigo Thomas Gottschalk, que então disse, sabe de uma coisa, lá ninguém te reconhece, lá você é totalmente normal e não precisa de mala, basta um short e uma camiseta, que podem ser lavados à noite e usados no dia seguinte. Um lugar maravilhosamente livre, com todo esse estilo de vida e tudo mais. E o engraçado é que quem já esteve lá como estudante, mesmo que seja bem de esquerda, diz: eu nunca mais quero ir embora. Até hoje. Eu não quero idealizar, porque a conjuntura mundial já é chocante e a gente sempre tem que lembrar que, em algum momento, o convencional acaba e aí alguém aperta o botão atômico. E são aqueles que podem e que têm. Isso é algo que deve ser levado a sério. Mas essa autodestruição da Europa, como se fôssemos um país totalmente sem cultura, sem nenhuma raiz. Raízes, precisamos de raízes. Mas aí estamos nós de novo, educação demais só faz mal. Raízes significa radix, ou seja, radical. Isso significa que por isso fico feliz de ser chamado de radical controverso. Porque quero que voltemos às nossas raízes. Concordo, mas você sente falta de um mundo que já não existe. Eu também queria ter cabelo cheio e transar o dia todo de novo, mas não dá mais. Estamos misturados. Nós estamos simplesmente misturados aqui na Europa e ficar lamentando isso. Nene, eu não estou lamentando isso. Então, eu sempre digo para mim mesmo, é preciso. E esses são quase pensamentos filosóficos em todas as religiões, devo dizer. E filosofias, principalmente nas orientais, indianas e sabe-se lá onde mais. É preciso garantir que se mantenha o melhor e não desistir disso. E quando perceber que tudo se perdeu, retomar isso novamente. Mas não dizer, literalmente, que antigamente tudo era melhor. Isso é bobagem. Aí voltamos a Epstein. O mundo sempre foi corrupto. Por que foi possível existir um Hitler? E por que foi possível existir um Stalin? Esses são os abismos do ser humano, sempre existiram, mas também sempre existiram lutadores pela liberdade. Muitas vezes eram pessoas sozinhas. Mahatma Gandhi, ninguém o levava a sério. Porque eles sempre pensavam, só temos poder, poder, poder. Mas eu o cito aqui quase como um exemplo. Para mim é maravilhoso que ele diga: primeiro eles zombam de você, depois riem de você, depois te perseguem, depois querem te matar. E então você venceu. E essa é a resposta para a sua pergunta. Precisamos permanecer firmes em nossas posições.
E dizer, como no caso dos motoristas na contramão, que todos que vêm na minha direção são os motoristas na contramão. Todo o mainstream é em si um motorista na contramão. Eu, que talvez esteja sozinho contra o mainstream, sou aquele que está no caminho certo, porque a verdade não se mede pela maioria. E o incrível é, e isso é o mais legal, hoje, pelo choque dessas guerras, dessa retórica de guerra, mas também pelo aspecto prático, como você mencionou sobre Trump, a promoção da guerra, há cada vez mais jovens dizendo que não querem nada disso. Isso talvez não se manifeste em grandes manifestações nas ruas, mas se manifesta na vida prática. E eles não aceitam mais que lhes digam o que fazer. Aliás, isso é uma forma de retorno ao movimento anti-autoritário. Eles dizem: desculpe, mas não vamos deixar o Estado nos dizer se precisamos usar máscara, se podemos usar a internet ou se podemos criticar políticos. Não vamos deixar que nos proíbam nada disso e vamos seguir nosso caminho. E devo dizer, isso é maravilhoso. E eles também não vão participar da guerra. Podem mobilizar aqui quantas vezes quiserem. A juventude na Alemanha não vai participar disso. Tenho plena convicção disso. Só podem ser idiotas aqueles que vão servir de bucha de canhão para alguma potência mundial. Eu não acredito que os jovens alemães fariam isso. Eles vão perceber claramente que é guerra e ninguém vai. Vamos falar da implementação prática, já que você mencionou as raízes. Você mencionou as raízes, ou seja, política migratória. Claro, totalmente falho aqui na Alemanha. Nem precisamos discutir. Deveríamos selecionar mais e com critérios de qualidade. Como acontece em Dubai, Austrália, Canadá e assim por diante. Isso. Cenário 2029, a AfD vai governar junto, que já se inspirou pelo menos ideologicamente na rigidez de Donald Trump. Nenhum afegão, sírio ou qualquer pessoa que esteja ilegalmente na Alemanha vai deixar o país voluntariamente depois da carta da AfD. Mas você precisa aplicar uma certa rigidez ao estilo Trump. E se você olhar agora para os Estados Unidos, todas essas operações do ICE, essas deportações em massa, isso é realmente muito, muito impactante. Sim. É impactante se você assistir a ZDF. Sim, mas também falei com políticos da AfD que dizem que é preciso ser criativo. Ser criativo nos Estados Unidos exige também demonstrar certa dureza para que deixem o país por vontade própria ou sob orientação. Você também quer esse cenário na Alemanha? Sim, e não é disso que se trata. Desculpa, mas você é o pai, não eu. Em algum momento, esse mimo também chega ao fim. E isso, olha, eu não estou defendendo castigo físico nem nada disso. Isso é ridículo. A gente sempre pensa logo no extremo. Mas minha tarefa como pai é justamente preparar as crianças para a vida, mas também protegê-las dos perigos. Perigos que só eu adulto reconheço enquanto a criança não percebe. Como dizem, criança que já se queimou teme o fogo ao pôr a mão no fogão. A vida é simples assim. Ou seja, no fim das contas, isso também é uma forma de pedagogia, que certas coisas só se aprendem através da punição. E aí eu sou totalmente consequente e digo, toda essa loucura com 27 processos, com 35 advogados e no final das contas, o que sai disso? Um número que só foi divulgado graças à AfD. Que 63% de todas as deportações que são necessárias, que o governo federal também quer fazer, fracassam. Um diz que está doente, outro diz que será torturado, outro arranja um advogado adequado. Isso é pura loucura. Só funciona com firmeza. E aí eu confio no funcionalismo público alemão que sempre diz, no final, fazemos o que a chefia quer. E não importa se está escrito AfD ou verde, nós somos servidores, ministros, tudo isso vem do latim. E como funcionários públicos, somos obrigados pelo nosso juramento e temos que cumprir isso.
Claro que muita coisa já foi infiltrada, tanto na justiça quanto na polícia, que talvez, vou falar de forma bem direta, o tio Mustafa seja mais poderoso com a sua Sharia do que a senhora Weidel, que então balança a Constituição. Pode ser. Mas eu acabei de vir com um taxista turco que primeiro me explicou que os pais dele construíram tudo aqui sozinhos. E ele não entende porque agora tem que sustentar todos os ucranianos e todo tipo de gente, eles todos deveriam ir embora, ponto. E enquanto eu estava lá, entre parênteses, ele me disse: "Ó Jesus, tenho de novo uma celebridade no carro." Eu disse: "De novo?" Ele respondeu: "Sim, da última vez levei o Jens Spahn. E eu ainda tenho no meu táxi aquela divisória daquele vidro de separação desde a época do corona para que eu possa levar pessoas que têm alergias graves ou algo assim para a clínica." E o primeiro que reclamou desse negócio aí, foi o senhor Jens Spahn. Esse é o mesmo que ordenou que a gente precisava dessa besteira, que sempre foi uma besteira. Isso é uma mentira absurda. Não pode ser mais mentiroso do que isso, então fecha parênteses. Porque isso me veio à cabeça agora por causa daquele turco. E eles dizem, todos que estão integrados aqui, e você com seu passado também, você não ganhou nada de presente. Tudo foi conquistado por esforço próprio. Você buscou educação. Depois entrou em uma profissão e assim por diante, que hoje em dia nada disso vale mais. Mas você, então, numa manifestação que eu tive, foi muito interessante. A CDU tinha 600 pessoas, eu tinha 1.600 pessoas. Embora eu não estivesse fazendo propaganda para nenhum partido. 3 jovens árabes vieram na minha direção na região de Stuttgart. Impecáveis árabes nobres com conjuntos brancos da Adidas, perfumados e cobertos de ouro. Nem eu ganho tanto com meus livros. E aí, cara, você é aquele do TikTok? Assim já começamos a conversar. Eles nunca tinham ouvido falar da ZDF. E aí começamos a conversar e então eu disse: "Agora quero saber de vocês. O que vocês acham da Alemanha? Como vocês veem a Alemanha?" E então eles disseram: "Um país sem tradição que destrói sua própria cultura e sem fé." Foi logo no início do mês do jejum e sem fé. É o que dizem os jovens árabes. Eles ficam horrorizados com a forma como estamos nos autodestruindo aqui. E claro, gostam de viver aqui, porque afinal isto é a terra do leite e mel. Mas em uma conversa particular, ou melhor, eram 2, 4, 6, 8 olhos. Dizem a verdade e falam: "No fundo, nós desprezamos este país." E isso não é Peter Heine que diz, não é a AfD, mas sim as pessoas que estão profundamente enraizadas em sua cultura. E os estrangeiros, então eu concordo com você. E também no exterior, por exemplo, se você estiver nos Emirados Árabes e conversar com um taxista, eles morrem de rir deste país. E eu achei o termo remigração interessante, aqui tudo já vem carregado com a Segunda Guerra Mundial e todo esse peso. Achei o termo remigração ótimo no início, pois serve para qualquer país. Tenho critérios bem claros sobre isso. Ou você traz uma qualificação, ou você traz dinheiro, ou você vem para cá e tem que começar a trabalhar no máximo em 3 meses. Ponto final. Há muitas profissões com escassez de profissionais e é preciso agregar valor ao país. Foi basicamente isso que o Xavi Naidoo disse. Ele disse: "Eu amo tanto este país, mas não pode ser que vocês venham para cá e se comportem como se fossem os donos do pedaço. Vocês precisam trazer algum valor para cá." Isso não é AfD ou direita, é apenas bom senso, válido em qualquer lugar. Por exemplo, em Dubai, isso é totalmente normal. Ou você tem dinheiro, ou você tem uma qualificação muito boa, ou então você tem que fazer trabalhos sociais. E se for no parque ou algo assim, aí você recebe assistência social, algo nesse nível. Então você tem que limpar o parque ou algo do tipo. Mas eu acho que isso tira das pessoas um pouco da sua autonomia, da sua dignidade. Não são pessoas ignorantes que vêm para cá, mas se apenas dermos dinheiro para ficarem sem fazer nada e nem permitirmos que trabalhem por alguma burocracia, não ajudamos.
Eu acho que se você vem pra cá, tem que ser grato, como nos Estados Unidos. Eu conversei sobre isso com Sarrazin, que disse que quando as pessoas assumem responsabilidade própria, inclusive os imigrantes, quando eles assumem responsabilidade própria, se você não der nada pra eles, por exemplo, Little Italy e Little Cuba e todos esses lugares, eles se dão bem, eles comemoram. Agora estamos colocando o Trump de volta no topo. Ele faz tudo isso. Exatamente isso, cara. Quando eu vou para os Estados Unidos, sempre sou cumprimentado com um aperto de mão. Deve ter alguma coisa nos meus registros dizendo que eu sou especialmente popular lá. Isso ainda vem da época do velho Grenell, quando ele era embaixador aqui em Berlim. Devo ter algum registro assim lá. Mas eu tenho que preencher 1000 estas. É assim que se chama, formulários, para eu sequer ter uma chance de poder voar para lá. Exatamente esses são os obstáculos de que precisamos. Aliás, é exatamente essa mesma questão que estará em jogo daqui a 3 semanas na eleição na Hungria. Orbán, ele é demonizado aqui, até não poder mais. Porque toda essa imprensa tradicional e esses políticos malucos esqueceram que devemos a reunificação aos húngaros, porque foram eles que cortaram a cerca. Mas, em segundo lugar, esse é um país que, de acordo com padrões cristãos, goste-se disso ou não, tem padrões muito claros. É governado assim, tem uma política de imigração rígida, lá ninguém recebe dinheiro sem fazer nada. Eles têm que, se necessário, varrer folhas. E veja só, em Berlim, o prefeito da CDU deixa a gente patinar no gelo nas calçadas por uma semana, com pessoas ficando paraplégicas e tudo mais, porque ele é burro demais para jogar sal. Isso seria impossível na Hungria. Lá é assim, se você quer receber assistência social, então limpe a calçada. Isso tudo parece tão radical agora, mas na verdade é normal. E eu estou convencido de que qualquer um dos afetados a quem isso for explicado vai entender e vai concordar. Eu não posso viver aqui de graça, eu preciso dar alguma contrapartida. E a gente sempre ouve essas palavras nobres, quero dizer, esse crime inacreditável, corona com essas tais histórias de vacina, das quais sabemos que tudo isso era tóxico e mortal. Aí aparecem os 2 inventores turcos da BioNTech, que, aliás, eu morei lá por 13 anos. Eu conheço bem isso. Eles moram como é mesmo o nome do endereço, não é na Goldstück. Agora não me lembro no momento, mas dá para procurar, é na Goldgrube. Então, o endereço em Mainz, onde fica a sede da BioNTech, é na Goldgrube. Para mim, desde o início, já estava claro o que estava acontecendo ali. Então, eles sempre vinham e diziam, nossa pesquisa, e queremos devolver isso para a Alemanha. Queremos agora fazer algo bom para a Alemanha. Eles foram condecorados com as maiores honrarias. E agora fica claro que era pura farsa, pura corrupção, puro oportunismo comercial. E o sistema recompensa esses bandidos, você só precisa impor a narrativa. Lealdade é mais importante do que a veracidade. Veja o caso de Karl Lauterbach. Se ele virar presidente da OMS, realmente fiquei de cara com isso nas últimas semanas. Aí não é de se surpreender que Donald fuja. Quero dizer, o engraçado é que já chegamos nesse ponto. Em todo lugar que Trump sai, a gente entra com o dinheiro que falta. Ou seja, Trump não paga mais a OMS, Trump não paga mais a Conferência do Clima de Paris. Ah, isso o Sr. Merz da CDU explica. Ah, vamos fazer isso? Afinal, nós somos as pessoas boas. Ou seja, eu desejo uma política realista que enxergue tudo o que está sendo tramado nos bastidores e que simplesmente tenha coragem. Como em uma teia de aranha, basta ter coragem de cortá-la. Ou você só precisa cortar em cima, e então tudo desmorona, ponto. É dessa coragem que precisamos. Isso significa que a Alemanha, e assim também nossos jovens telespectadores, só podem ser salvos se realmente houver políticos corajosos que digam assim. E agora não olhamos mais para a esquerda ou para a direita, mas sim nos dedicamos aos temas e os colocamos em prática.
E então eu te digo, como alguém que já foi totalmente deixado de lado pela CDU e CSU, eu prefiro me sentar com Sarah Wagenknecht do que com Ursula von der Leyen. Ou Söder ou pessoas desse tipo, esses charlatães. Eu estou escrevendo aqui. Söder, no dia 25 de outubro do ano passado, explodiu as torres de resfriamento da última usina nuclear ainda em funcionamento. Söder e não os verdes. 3 dias depois, ele declarou que precisamos da energia nuclear. E isso para mim é simbólico. Eles estão destruindo tudo agora. E depois se apresentar como bombeiros, sendo eles os incendiários. A política atual é composta por incendiários. E se deixam eleger como se fossem bombeiros. E o povo bobo cai nessa. Mas, na verdade, só a minha geração, os meios-senes que ainda dependem da ARD e ZDF. Os jovens não caem mais nessa. Você acha que esse também é o motivo pelo qual Angela Merkel manteve Friedrich Merz em segundo plano por 16 anos e elogiou a Ursula von der Leyen, mandando ela para Bruxelas? Porque ela sabia muito bem que eles eram ovos podres, moralmente bastante decadentes. Sim, eu conheço todos eles muito bem. Com a USC, eu via isso muitas vezes. Eu conhecia muito bem o pai dela, Ernst Albrecht. Era um cristão muito devoto, ministro-presidente da Baixa Saxônia. Convivi bastante com a esposa dele, participamos juntos do sínodo da igreja evangélica. E aí no final eu sempre dizia, a demência também pode ser uma bênção. Ernst Albrecht estava com demência, e aí eu pensei, ele não precisa mais ver o que a filha dele está fazendo agora. Isso também pode ser misericordioso. Só resta mesmo o humor negro para a gente. Claro que Merkel era uma mestra em aproveitar as fraquezas dos outros. E ela não era do tipo que fazia isso publicamente. Então, não era do tipo de dar uma cutucada em alguém sobre a vida pessoal ou algo assim, como quem diz, eu sei de muita coisa. Isso era feito pelos subordinados nos bastidores, mas todo mundo sabia. Mas é esse sistema de novo. Ninguém caiu de verdade, você sempre cai para cima. Quero dizer, o Jens Spahn, que acabei de mencionar, até o taxista me disse isso. Ele disse, eu não entendo como esse homem que mora em apartamentos de luxo, quero dizer, taxistas sabem de tudo. Eles também sabem para onde ele quer ir. Sim, agora eu tenho as melhores informações. É loucura, é tudo loucura. É um grande espetáculo, um grande teatro, é uma idiotização do povo, não poderia ser maior. E agora vem a bênção da internet, por isso querem proibir para os jovens. O SPD foi desmascarado em Baden-Württemberg, porque o candidato principal visita o banco de alimentos, diz que é a favor da justiça social dos idosos e dos pobres. E é por isso que ele vai lutar, para depois dizer ao seu motorista, vamos dar um pulo até a Alsácia buscar o patê de fígado de ganso e me manda uma foto de lá. Sim, isso agora está tudo sendo gravado e não pode mais ser apagado. E esse sujeito da CDU tropeçou por causa dos seus olhinhos castanhos. Agora imagina se um político da AfD tivesse dito sobre uma garota de 15 anos em um programa de TV. Foi um encontro tão excitante. E lá estava Eva com 15 anos, Epstein, menor de idade. Ele simplesmente conta isso. Sim, uma pessoa dessas não está moralmente qualificada para um cargo alto ou para um cargo público. Eu não quero condená-lo. Mas simplesmente não dá. Em algum lugar existem limites. E por isso, para mim, a questão é, quem define os limites? Se a cultura não faz mais isso, se a religião não faz mais isso, então pelo menos o povo deveria fazer agora. E aí está a minha esperança, novembro de 1989, que culminou na queda do muro no meu aniversário, tinha que ser 9 de novembro de 1989. Que o povo disse assim, nós somos o povo
E o engraçado é que eles então inverteram o slogan: nós somos um povo. E essa é a única salvação, que finalmente enterremos os muros de proteção antidemocráticos, o ódio e a incitação. E dizer: nós somos um povo, nós somos uma comunidade de destino. A Alemanha, não importa como nos posicionamos, politicamente, religiosamente, em termos de crença, raça, sexualidade, seja o que for, nós somos uma comunidade de destino. Ou conseguimos isso juntos agora, ou afundamos juntos. Mas no momento ainda temos os capitães do Titanic, que acreditam que o tempo está tão bonito, a banda está tocando tão bem, a comida saiu ótima e o iceberg já está a apenas 3 metros de distância. Eu acho esse raciocínio muito bom, porque a gente realmente não pode esquecer que a chamada elite são só algumas milhares de pessoas. Nós somos aqui, tranquilamente, 9 bilhões. Quero dizer, você acabou de mencionar 1989. No passado não havia internet. Hoje todos estão super informados pelo celular e muito fragmentados. Totalmente certo. Digamos assim, se já existisse internet naquela época, provavelmente tudo teria acontecido mais rápido. Na RDA, cada notícia precisava de tempo. Tipo, está acontecendo algo em Leipzig, levava pelo menos uma semana para chegar. Mas nesse sentido, voltamos ao assunto. A internet é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Claro que eu não acho tudo isso maravilhoso que está aí. Mas pelo menos você tem a diversidade de informações, pode acompanhar tudo ao vivo de qualquer lugar e não depende mais de um jornalismo ou política ideológicos. Você pode, se quiser, se informar por conta própria. Claro que há muita coisa falsa nisso. Mas agora, desculpe, agora eu pergunto de novo para a CDU, que quer acabar com isso para que as crianças não possam acessar. Mas eles elegem o mesmo diretor de novo para a ZDF, que é responsável pelo fato de que filmes gerados por IA são usados lá como propaganda. E eu só posso dizer, no meu tempo, vamos dizer há uns 30 anos, você teria sido mandado embora sem nenhuma discussão. Simplesmente mandado embora. Isso nem seria debatido por algo assim. E como todos nós sabíamos disso, também não fizemos. Naquele tempo, esse tipo de falsificação era tecnicamente impossível, mas havia outras formas de fazê-lo. Não, hoje nós perdemos completamente todos os parâmetros. E essa é justamente a elite que cria suas próprias leis e despreza o povo por causa disso. Nunca houve um desprezo maior pelo povo do que hoje. Sempre olhamos para a história romana, para Nero e outras coisas, podemos listar tudo isso. Tudo isso era inofensivo perto de hoje, pois eles tinham outros meios de poder. A gente não precisaria de nada disso, porque a gente resiste. Todos nós ainda podemos nos defender. Mas nós nos rendemos ao destino. E é por isso que programas como o que você faz e todos esses podcasts são incrivelmente importantes, porque existem informações e opiniões de diferentes lados. E isso é um grande perigo para os que estão no poder. E eu digo mais uma vez, se Trump tivesse perdido a eleição, isso hoje nem seria mais assunto. A grande América com Biden, família Clinton, todos eles estariam envolvidos, tudo igual ao caso Epstein. Eles estão todos juntos nisso. Eles já teriam garantido que na Alemanha X e sabe-se lá mais o que fossem desligados. Sem muita enrolação. E da última vez que conversamos aqui foi sobre a história do Elon Musk, e eu já tinha te dito que aquilo tudo era só um teatro, que essa briga deles era encenação. Um teatro de verdade, mas um belo teatro. Todo mundo caiu nessa. E agora imagine, eu também não quero elogiar demais o Elon Musk. A gente não quer colocar ninguém num pedestal. Mas que um único homem de repente salva a liberdade de expressão dizendo: eu não quero uma internet controlada, então vou criar minha própria plataforma. Caso contrário, você quase não teria mais oportunidades, porque tudo está sendo regulado. E ele enfrenta a Europa. E aí você também vê os lados positivos do capitalismo.
Para ele, o orçamento da República Federal da Alemanha é como dinheiro de troco. Ele poderia comprar toda a Alemanha. Ele é tão rico assim. Eu calculei isso recentemente. Ele é mais rico do que 23 países atualmente. Esse é o próximo trilionário. Esse é um número que a gente nem consegue imaginar. E as pessoas souberam canalizar esse tipo de atenção. O preço das ações despencou, acho que para 180. Depois disso, o preço da Tesla triplicou. Foi um espetáculo do início ao fim, como aconteceu com o TikTok. Falam sempre dos chineses, mas agora colocam aqui um sionista. Agora colocam um tal de Larry Ellis, um sionista em terceiro plano, e de repente todos os temas sobre Epstein, Gaza, Trump, etc. são logo abafados. Então eles realmente entenderam muito bem como isso funciona. E você previu tudo isso exatamente assim. Eu ainda tenho aqui, precisamos agora fazer uma transição. Vamos realmente falar de algo positivo. Algo que também deu um pouco de esperança para as pessoas no final. Porque agora muita gente está dizendo, ok, como posso lidar com todas essas informações? Sim. De fato, um dia sair para a rua e continuar sendo capaz de agir e não ficar ainda mais paralisado e com medo. Sempre é importante para mim que a conversa termine de forma positiva. Tenho 3 perguntas da comunidade. Peter, apesar das críticas, você não é um profeta do apocalipse. Quando você viaja pelo país e vê seus auditórios lotados, onde você ainda sente aquela centelha saudável que talvez ainda possa salvar este país no final? Eu olho para os rostos. Eu sempre deixo a luz acesa, sempre fica aquela iluminação de teatro quando é dentro de casa, então eu olho praticamente para uma plateia escura e eu mesmo estou iluminado. Eu também acho certo que eu esteja iluminado, afinal, minha vida inteira eu passei sob os holofotes. Mas eu quero ver até o último. E muitas vezes na última fileira estão os verdadeiros, os críticos, os que duvidam. Ou jovens que dizem, vamos ver o que o vovô tem a dizer e coisas assim. E esse contato. E aí eu percebo que disso emana uma energia incrível. A atenção que de repente você recebe. Ou quando dá aquele estalo nos jovens e eles dizem, poxa, ele até que tem razão, a gente precisa pensar sobre isso, ou algo assim. Eu poderia, como sinal de esperança, dizer, todos que estão nos assistindo, invadem as livrarias, têm 15 euros no bolso e compram isso. Dá para encontrar em qualquer lugar. Está tudo lá dentro, na verdade. No final, eu tenho um capítulo que traz pura esperança, que eu chamo de forma provocativa de Acorda, acorda, terra alemã. Isso é um hino da igreja e ali eu escrevo que tudo isso, tudo o que temos hoje já está na Bíblia, no Antigo Testamento, e nós também sobrevivemos a tudo isso ao longo de milênios. O fim do mundo já foi profetizado 1000 vezes e depois de amanhã o mundo vai acabar. E nós ainda estamos aqui. Precisamos de pessoas que tragam esperança e que continuem espalhando essa esperança. E é nisso que vejo o sentido da nossa conversa, de dizer que sozinho a gente não aguenta. É preciso se unir, encontrar pessoas com ideias parecidas, seja no clube esportivo ou onde for, e então dizer, vamos nos encorajar uns aos outros, discordar quando for preciso e resistir quando necessário. Entende? Eu, como aluno ou estudante, quando o professor chega e quer me falar sobre 167 gêneros, então eu posso me levantar e dizer, agora vamos todos olhar para baixo, para o próprio corpo. Na verdade, só existem 2. E isso nós aprendemos há séculos, então dá para fazer. Eu venho da época de 68, nós nos rebelamos contra nossos professores. Nós nos rebelamos na universidade. Dá para fazer. E dá um pouco de trabalho para eles, botar pressão mesmo. Eu acho isso muito bom. Segunda pergunta da comunidade. Como teólogo, você sabe que depois de cada crise vem um novo começo. Qual é a única promessa que se pode fazer à geração jovem hoje para que ela volte a acreditar em um futuro melhor neste país? Que precisamos nos conscientizar de que sempre estamos em segundo plano. Que Deus está em primeiro lugar, estabelece os padrões e exige prestação de contas.
Se cada um internalizasse, sem cair em medo e pavor, que existe algo como o juízo final. Vou dizer isso de forma geral agora. Os cristãos podem pensar assim, os muçulmanos pensam, mas eu penso como cristão. Existe uma instância diante da qual devo prestar contas de tudo. No final das contas, isso me alivia de ter que ser responsável por tudo sozinho aqui. Me assusta saber que tudo o que faço e deixo de fazer será apresentado e julgado um dia. E o mais importante, especialmente para a esperança, é um ato de misericórdia. Pode ser que eu nunca sinta justiça neste mundo. As vítimas do coronavírus, e elas são cada vez mais, não recebem justiça. As vítimas de Epstein não recebem justiça neste mundo. Para isso, a elite é unida demais para impedir isso. Em muitas áreas pessoais, a gente nunca recebe justiça. Mas quando eu sei que haverá um dia em que todos eles serão julgados, e aí não haverá mais perdão, isso sempre me deu forças para aguentar e continuar nessa profissão por mais de 50 anos. Porque eu sei, isso também me alivia. Eu até quero ouvir as algemas se fechando, mas se elas não se fecharem aqui, bem, ninguém pode escapar de Deus. Se isso é positivo ou negativo, ninguém escapa dele. Sim, essa frase realmente ficou marcada da nossa última conversa. Se você sabe quem está acima de você, não precisa se preocupar aqui e agora. Também não importa se você é muçulmano, cristão, católico, budista, seja lá o que for. Essa também é aquela frase depreciativa sobre os alemães, dita por esses jovens de quem você falou antes. Isso é essa falta de Deus. Todos andam por aí como galinhas assustadas. E eu acho que qualquer pessoa que tenha alguma relação com Deus no seu dia-a-dia, isso te mantém com os pés no chão, te dá humildade, te dá misericórdia, te ajuda a ficar um pouco acima disso tudo. Sim, também considero Deus uma das minhas referências mais importantes. E alguém que não tem isso nesse mundo tão rápido, tão agitado, onde todo mundo quer a sua atenção de alguma forma, você acaba ficando muito em desvantagem. É verdade. E é por isso que eu sempre digo, quem tem o céu garantido também não será indiferente à terra. Ou seja, seguindo aquele lema, também existe uma linha religiosa assim, fatalismo. Não podemos mudar nada mesmo, temos que aceitar tudo com humildade, e um dia o céu virá, então não precisamos nos preocupar aqui. Na verdade, é o contrário. Há um grande reformador social na minha terra natal, na Westfália Oriental, Friedrich von Bodelschwingh, que fundou a cidade de Bethel. Perto de Bielefeld existe uma cidade formada só por pessoas com deficiência e doenças graves, chamada Cidade da Misericórdia, algo realmente incrível. E esse homem, pelos padrões de hoje, seria considerado um fundamentalista de extrema-direita. Ou seja, comparado a ele, a AfD seria até de extrema-esquerda e tudo mais. Und dieser Mann. E esse homem disse, toda esperança real molda o presente. Isso significa que se eu não tenho nada para esperar, também não posso moldar nada, então tudo vai por água abaixo. Mas se eu tenho uma esperança que ninguém pode tirar de mim, e para mim isso é o céu, é onde eu termino, isso é maravilhoso, ninguém pode tirar isso de mim. Não importa quem está no governo ou se há guerra ou paz, ninguém pode tirar isso de mim. E quando eu sei disso, isso não significa que eu vou me esconder na minha caverna e ficar só na minha vida privada. Isso é o que realmente libera as forças. E por isso eu também fico totalmente independente de críticas, de ódio e de ataques. Sim, que façam o que quiserem. Eu já recebi tanto ataque nesses meus mais de 50 anos, até de pessoas bem famosas em programas de entrevistas e tudo mais. Esse desprezo, tipo, você ainda está na Idade Média porque ainda acredita em Jesus, e, isso é tudo tão conservador e reacionário e tal. Aí eu sempre pensava, como será que essas pessoas vão acabar? E muitos são uns coitados, vou dizer isso bem claramente. Quantos com quem eu fiquei famoso na minha época, tive carreiras em conjunto, você se pergunta, eles ainda estão vivos?
De alguma forma sumiram, desapareceram. Ninguém fala mais sobre eles. Agora estou vivendo minha sexta juventude e sou mais conhecido do que nunca. E não é porque eu tenho olhos azuis bonitos, mas sim porque eu tenho coragem. E só posso dizer que sinto pena dos outros. Eles poderiam ter tido uma experiência diferente. Porque eu sempre estive aberto, não importa qual posição alguém defenda, a dizer, pela causa, seja por justiça no trabalho ou qualquer outra coisa, vamos lutar juntos. E é disso que vivemos. E como pergunta final, Peter, com a sabedoria que você tem hoje, o que você recomendaria para a sua versão aos 20 anos? Sim, simplesmente, como posso dizer, viver a vida. Então, um médico me disse, quando eu falei para ele, poxa, eu preciso emagrecer e isso e aquilo, o que eu devo fazer? Aí ele disse, viva, viva. E essa palavra, na verdade, já diz tudo. Responsabilidade por mim mesmo, para que eu não me destrua. Responsabilidade também em relação aos outros. E para que eles também não me destruam. E para que sejamos uma comunidade, ou seja, simplesmente dizer, viva sem regras. Dizer, cada dia é uma nova chance. Mas eu preciso de uma fonte de força. Para mim, isso é a fé. E sozinho a gente se perde. Então, um jovem de 20 anos ou uma jovem de 20 anos que acha que pode viver e sobreviver sozinho, só posso dizer, é um grande engano. Procure amigos, pessoas com ideias parecidas, também pessoas que te critiquem, que te mantenham com os pés no chão. E Matias Cláudios, colega nosso de 200 anos atrás, o mensageiro de Vandesbeck, que escreveu aquela canção maravilhosa, A Lua Surgiu, cantada no mundo todo. Ele disse isso ao seu filho Johannes. Há cada vez mais pessoas que acreditam que podem viver sem Deus. Nós dois não conseguimos fazer isso. Nós precisamos de alguém que nos levante. Quando caímos e alguém coloca a mão debaixo da nossa cabeça, quando tivermos de morrer, nesse mistério está tudo. Você acabou de expressar isso de uma forma tão bonita, Peter. Também quero encerrar o que da última vez não fazer uma homenagem a você. Cada um deve deixar a conversa repercutir dentro de si. Peter, queria muito te dar um abraço agora no final, sim, foi realmente... Vamos fazer isso quando as câmeras estiverem desligadas, já que estamos sentados aqui agora. Muito obrigado, Peter. De nada, sempre que precisar. Vem aqui. Simo, isso foi maravilhoso de novo. É bom estar com você.